Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Estou aqui para discutir, para conversar com vocês hoje sobre a prova discursiva da Polícia Civil da Paraíba que nós tivemos agora no dia 13, de fevereiro. E todo mundo ficou extremamente consternado com a prova e com a pergunta, com a questão discursiva, com o caso prático que nós tivemos e que foi ofertado pela sua banca examinadora. E eu vou falar para vocês um negócio. Fazia muito tempo que eu não vi uma questão discursiva tão complexa, com tantos crimes, com tantas nuances, e é muito importante que vocês acendam aí os alertas, porque é da nossa opinião que as provas discursivas dos próximos concursos vão ser nessa toada, vão ser provas difíceis, tá? E a gente ainda vai ter Amazonas, teremos São Paulo, teremos Santa Catarina, e as coisas, estão vindo nessa toada, com um tom bem difícil. E essa prova discursiva, eu vou tratar com vocês, eu conversei inclusive com o professor Eduardo, com o professor José Junqueira do PIC, nós chegamos a um consenso sobre tudo aquilo que eu precisava discutir para vocês e nós trazemos um projeto individualizado para concursos em primeira mão. E é o seguinte, gente, a prova discursiva dava um caso prático, tá? Numa fraude, num concurso público, num certame público, no vestibular de medicina, tá? Na Universidade Pública de João Pessoa, em que nós temos o Carlo, que ele é um indivíduo que ele é reincidente em crime de falso, de estelionato, que ele entrou em contato com uma funcionária da universidade, que é a Lenita, chefe dos fiscais do certame, e eles fizeram um esquema, eles bolaram um esquema para que fosse fraudado esse certame, e eu vou colocar aqui, a partir de agora, o caso prático para que vocês também acompanhem. Eu não preciso ler, não vou ficar lendo, até porque não tem necessidade, vocês vão ler, vocês podem conseguir o caso prático para vocês lerem e acompanharem também. E eles bolaram um esquema para que 2 menores de idade, que foram efetivamente também identificados, realizassem a prova do vestibular em nome de outros candidatos, certo? 2 menores de idade, 2 indivíduos de 17 anos. Esse é o resumo do caso. Bom, é o seguinte, eu vou colocar aqui, vocês já estão aí com o caso para vocês, tá? O que é importante que vocês saibam? Bom, nós temos o Carlo, nós temos a Lenita, que ela é uma funcionária da universidade, chefe dos fiscais do certame. Nós temos 2 menores de idade, o AGS e o HKB, tá? Ambos com 17 anos de idade, e eles fizeram a prova, se passaram por 2 candidatos inscritos no certame, tá? Eu só vou ler um pedacinho para vocês. Para entrarem no local de provas, o AGS apresentou um documento de identidade de um vestibulando, a pessoa que deveria efetivamente fazer a prova. E o HKB, ele apresentou um documento de identidade falso, tá? Para que possibilitasse que eles participassem do esquema. Muito importante, a prova ocorreu, eles fizeram a prova, e aí que tá a grande questão do problema. No dia seguinte, tá? As autoridades, os policiais civis foram avisados por um funcionário da universidade do esquema. E o que aconteceu? No momento em que Lenita e Carlos se encontraram no dia seguinte para efetivar o pagamento da propina, policiais civis detiveram ambos no momento da entrega do dinheiro, beleza? Bom, Carlo estava com um celular e uma pasta contendo uma planilha com as informações, Foram identificados ainda 10 candidatos que fizeram essa prova, dentre eles os 2 que deveriam ter feito a prova, e que foram substituídos por AGS, e HKB. Foi pago R$300 mil por cada candidato nesse esquema de propina, E eles obtiveram também na frente das pastas com os nomes, X e Y, constava o seguinte: as iniciais de AGS e HKB, e com a observação de RG pronto e RG devolvido, e ainda a observação de pago, ou ainda faltava metade do pagamento. A denunciar aí o esquema efetivamente
de propina para o pagamento, e aí o absurdo, né, da fraude no certame, certo? Beleza, passado o caso prático para vocês, o que vocês precisam saber? Qual que é a peça prática? Eu começo por ela, né? A prova falava, com base na situação hipotética acima, redija, na condição de delegado responsável por conduzir as investigações, a peça cabível, abordando os aspectos da tipificação penal das condutas narradas, as providências cabíveis e o enquadramento jurídico da detenção de Carlo e Lenita, tá? E ainda fala, no texto da peça, dispense o relatório e não crie fatos novos. Criar fato novo sempre está dispensado em prova para vocês, tá? Bom, vamos lá. Qual que é a peça? É flagrante? E essa é a primeira discussão dessa peça. Não é flagrante. A entrega do dinheiro no dia seguinte, ao momento, né, em que a prova foi realizada, é um exaurimento. Não estamos em situação flagrancial. Quais são os crimes que ocorreram aí? Para começar, tá? De cara, nós temos uma fraude a um certame público, né? Artigo 311, a utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público. E com a pena aumentada de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. E em segundo lugar, e vocês estão prestando uma prova para delegado de polícia, então vocês têm que pensar dessa forma, uma corrupção passiva, certo? Por quê? A Lenita, ela aceitou uma promessa de vantagem pecuniária e ela aceitou essa vantagem, essa promessa de vantagem pecuniária justamente e ofertou os detalhes da prova e facilitou todo esse esquema para que pudesse haver a troca dos candidatos. Para começar, eu estou te falando desses dois crimes. Tem flagrante com relação a esses crimes? Não tem flagrante. O crime aconteceu no dia anterior. A Lenita, no momento que ela aceitou efetivamente os valores, né, a promessa de tal valor, aceitou a vantagem, o crime já se consumou. No dia seguinte à prova, quando ela foi receber os valores e Carlo foi pagar esse valor, o crime já estava consumado, a prova já estava feita. Não estamos em situação flagrancial. Artigo 302 do Código de Processo Penal. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração criminal, acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade, né, pelo ofendido por qualquer pessoa, em situação que faça presumi-lo ser autor da infração, flagrante presumido, ou é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumi-lo ele ser autor da infração, certo? Então nós falamos aí das modalidades de flagrante, próprio, impróprio, presumido, e é muito importante que vocês notem, não estamos em situação flagrancial. Os crimes foram exauridos, a entrega do dinheiro é justamente o exaurimento. No momento em que a funcionária pública aceitou o valor, o crime já está consumado, e você pode considerar que o crime também se consumou no momento que a fraude do certame ocorreu e que houve efetivamente a fraude, que as pessoas entraram na sala e fizeram a prova em nome de outras pessoas. Perfeito? Que fique claro isso. Professor, quais são os crimes que nós temos nessa situação? Olha lá, já falamos da corrupção passiva, tá? Falamos da fraude em certame público com a causa de aumento de pena. E aí o que nós temos também? Quem que participou do esquema de propina e do esquema da realização da prova? Menores de idade. Nós temos corrupção de menores do artigo 244B do ECA, corromper ou facilitar a corrupção de menores de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. Que mais? Qual outro crime que nós temos? E vocês, como delegados de polícia, têm que ter sempre isso em mente. Uma associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Ótimo. O que mais que a gente tem com relação a essa associação criminosa? A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de uma criança ou adolescente, tá? Em concurso material de crimes. Essas são
esses são os crimes que nós entendemos e que eu entendi também, obviamente, que eu entendi como praticados e nós no PIC entendemos como praticados, tá? O que tem mais aí? Atos infracionais, tá? O problema fala tipificação penal das condutas narradas. Qual que é a tipificação penal aí? Nós temos atos infracionais por quem? O AGS, ele praticou um crime, né, um ato infracional de falsa identidade. Ele se apresentou como outra pessoa usando o documento dela. E o HKB praticou um crime de uso de documento falso, certo? Então, crime não, sempre que a gente fala que um ato infracional, ele é menor de idade. Então, ambos praticaram atos infracionais análogos a crime de falsa identidade e de uso de documento falso. Perfeito? Perfeito. Professor, tá, você já deu então pra gente o fato de não ser flagrante e deu pra gente os crimes e a tipificação, tá, das condutas. Qual que é a peça? Gente, só tem uma peça nesse caso. Os indivíduos foram detidos. O que significa isso? Conduzidos à delegacia. Eles foram detidos, conduzidos à delegacia, o delegado tomou ciência disso. O que o delegado vai fazer? Iniciar uma investigação. Qual que é a peça inaugural do inquérito policial? O que ele vai fazer com tudo isso com todos esses elementos que foram trazidos para ele? Ele vai instaurar um inquérito policial. Uma portaria, aliás, uma belíssima portaria. Por quê? Nessa portaria, o delegado de polícia tem que determinar o quê? Primeiro, o indiciamento dos maiores imputáveis, obviamente, né? Ele tem todos os elementos ali para formar a convicção dele, um juízo de probabilidade de que aqueles maiores de idade, o Carlo e a Lenita, praticaram os crimes que a gente já mencionou, certo? Perfeito. O que mais que o delegado de polícia vai pedir nesse momento e vai determinar nesse momento? A apreensão de todos os valores, a apreensão de todos os documentos, a apreensão do celular que estava com Carlo. Carlo portava um telefone celular e uma pasta. Perfeito? Perfeito. Apreensão disso. E o que ele vai fazer com esse celular? Solicitar perícia. Bom, voltamos, porque eu estava gravando e alguém me ligou, e aí o professor teve o vídeo interrompido, mas aqui é assim, a gente continua da onde a gente parou, tá? Nós estávamos falando do celular, o celular de Carlo que foi apreendido. O que você vai fazer com esse celular? Obviamente, o delegado de polícia vai apreender o celular, solicitar perícia e representar pela quebra do sigilo de dados de comunicação, dos dados telemáticos daquele aparelho de telefonia celular, tá? É imprescindível que se tenha uma perícia. O próprio problema menciona a questão do celular, e o celular é a peça-chave aí, justamente para poder se obter as conversas dele com Lenita, tá? Bom, outra coisa que é muito importante para vocês, tá? Que tem que estar na portaria. Vocês perceberam que o problema fala que nós temos 10 candidatos que fizeram a prova? São 10 candidatos que participaram do esquema criminoso. O AGS e o HKB, eles efetivamente substituíram 2 candidatos, mas nós temos aí mais 8. O que o delegado de polícia deve fazer também e colocar na portaria? Uma apuração, determinar a apuração das responsabilidades dos 8 mencionados na planilha do esquema criminoso e a oitiva dessas pessoas, obviamente. E nós precisamos, no mínimo, começar a ouvir essas pessoas para entender qual que é a participação delas no esquema criminoso. Eles pagaram, não pagaram? Inclusive tem a indicação de quem pagou já, de que falta metade. Perfeito? Ótimo. O que mais que é extremamente importante? Professor, já posso pedir a preventiva do indivíduo na portaria? Gente, vocês estão com todos os elementos de informação aí. Com o dinheiro, com a planilha, com as possíveis imagens dos locais, né? Você vai ter as imagens dos locais para comparar quem fez uma prova e que não é efetivamente aquela pessoa que efetivamente estava inscrita, né? A pessoa que fez a troca. Deve ter, claro, deve ter mais 8 pessoas aí que foram fazer essa prova no lugar dos reais candidatos. Então, você precisa pedir uma preventiva nesse momento
de Carlo e de Lenita, eu, na minha opinião, acho totalmente desnecessário nesse momento. Possivelmente a preventiva vai ser negada, né? Nós não temos aí nenhum dos elementos que tem risco para a ordem pública, risco para a ordem econômica, você precisa demonstrar isso para a prisão preventiva. Da mesma forma, o crime de associação criminosa seria passível de prisão temporária, né? Então poderia, um dos 4 crimes que nós colocamos aí, o crime de associação criminosa seria passível de prisão temporária, tá? Cumpre os requisitos da prisão temporária? Tem necessidade da prisão temporária? É imprescindível para a investigação no momento do inquérito policial? Não é imprescindível. A prisão temporária é a última ratio. Da mesma forma, Carlo e Lenita não têm residência fixa? Se negaram a esclarecer as identidades deles? Não, tem necessidade, né, da prisão temporária nesse momento? Não tem. Vocês não têm, na minha opinião, tá, e na opinião dos nossos professores, que pedir uma prisão temporária nesse momento. Não há necessidade disso agora, tá? Bom, é isso. Vocês vão, na nossa opinião, não tem outra peça a ser pedida a despeito do problema, trazer aí a questão de falar dispensado o relatório, né? No texto da sua peça, dispense o relatório e não crie fatos novos. Gente, nesse momento da investigação só tem uma portaria para ser feita. Nesse momento, com relação aos fatos, só tem uma portaria para ser feita. Ai, professor, o indivíduo vai sair pela porta da frente da delegacia. Gente, vocês são delegados de polícia, vocês não são arbitrários. Vocês estão estudando para agir com as regras do jogo, com os dispositivos, com os instrumentos que vocês têm à mão, certo? Você vai prender um indivíduo em flagrante e vai responder por abuso de autoridade? Não vai. Você vai inventar fatos? Não vai. Tem situação flagrancial? Não tem. O que você tem que fazer? Utilizar o melhor instrumento que você tem à sua disposição, que é o inquérito policial, e fazer um belo inquérito policial, instruir um belo inquérito policial com as medidas de investigação, né, de polícia judiciária cabíveis, que são justamente essas que a gente mencionou nesse momento. A gente poderia inventar outras se nós tivéssemos outros, nós poderíamos colocar outras se nós tivéssemos outros fatos, mas nós não temos e não tem necessidade aqui de você pedir, por exemplo, eu vou pedir as câmeras do local nesse momento. O problema traz isso, menciona a câmera, você vai encher linguiça, não tem necessidade. Quem muito fala corre o risco de errar, né? Vai se estrepar justamente porque falou demais, tá certo? É isso. Estudem, nem preciso dizer que a toada das próximas provas é assim. São Paulo muito possivelmente vai voltar a ter peça prática, Amazonas nós teremos peça prática, nós temos aí diversas provas para a Polícia Civil, para o cargo de delegado que nós teremos peças práticas. Nós estamos aqui para ajudar você. Espero que vocês gostem, deixem o seu like no vídeo, sigam, compartilhem e estamos juntos. Sigam estudando e muito obrigado.